TV Sindireta, um oferecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um sindicato fundado em 27 de outubro de 1988. 28 anos de fundação, 58 anos de luta. Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. São 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso encontro semanal para você, servidora pública, para você, servidor público, TV Sindireta. E hoje uma edição mais do que especial. As eleições chegando, estamos aqui recebendo a visita do candidato ao GDF, doutor, advogado Ibanez Rocha, e também da candidata à Câmara Federal, Celina Leão. Estará conosco aqui também, nesse dia e nessa manhã, nosso presidente Ibrahim Youssef e o nosso diretor do Sindireta, Gonzaga Negreiros. Você também pode participar desse programa e o Simon vai te mostrar como. Para participar, acesse o site do Sindireta, www.sindireta.org.br. Clique em TV Sindireta. Na página de exibição, encontre o formulário, coloque o seu nome e preencha com sua pergunta. Depois, basta clicar em enviar. Participe das transmissões ao vivo do Sindireta. É isso aí, como é ao vivo, pedir desculpa aos nossos telespectadores. Meu presidente acabou de me corrigir dizendo que minha voz está horrível. É ar-condicionado aqui no estúdio, gripado. Dá meu primeiro bom dia ao meu presidente Ibrahim Youssef. Bom dia, presidente, que representa, está recebendo aí o nosso candidato ao GDF e a nossa deputada Celina Leão. Se bem que eu falo nosso candidato ao GDF, aí daqui a pouco vai vir um comentário. Já estão promovendo, já estão elegendo ao candidato ao GDF, Ibanez Rocha, e a candidata à Câmara Federal, deputada Celina Leão. É isso aí, mano. Tem que se policiar sobre isso aí. Um bom dia, né? Bom dia, Valdir. Bom dia, deputado. Não, tem que usar sempre deputado, né? Mas aqui tá aí, doutor Ibanez, peguei só um, né? Isso. A nossa musa, Celina Leão, né? Também o nosso bom dia. Obrigada. E o Negreiro, nosso diretor, um bom dia. E bom dia também a você, servidor, que tem esse encontro marcado todas as sexta-feira aqui com a gente. Valdir, esse programa aqui realmente para a gente representa muito. Porque aqui a gente está aqui, ó, com dois candidatos, que é importante para nós, servidores públicos. Primeiro, a questão do Palácio do Buriti. Né? Nós queremos saber dele qual é a política que ele tem para a valorização nossa, servidores públicos. E a segunda, essa guerreira, Celina Leão, que realmente tem atuado muito bem na Câmara Legislativa, agora indo lá para a Câmara Federal. E para a gente é importante, porque naquela casa já tramita vários projetos maléficos à nossa política. Então hoje aqui, além de tirar todas as dúvidas, que inclusive o cenário político do GDF está todo tumultuado, né? E agora é a hora realmente de você decidir para quem que você vai votar para o governo do Distrito Federal. É isso aí, vou dar meu primeiro bom dia aqui ao nosso candidato ao GDF, doutor Ibanez Rocha. Doutor Ibanez, é a primeira vez que o senhor está vindo aqui no nosso programa, seja sempre bem-vindo. Que representa estar conversando agora nesta manhã com as servidoras, com os servidores públicos? Em primeiro lugar, Valdir, agradecer a todos os telespectadores, principalmente as mulheres guerreiras que nós temos aí na categoria, todas essas trabalhadoras que representam muito no Distrito Federal. E dizer que o seu, é exatamente desse contato que nós temos com os servidores públicos. Eu tenho certeza que se existe um candidato nesse grupo que está aí presente, que está se apresentando, que tem vinculação com a categoria, com os trabalhadores, com os servidores públicos, sou exatamente eu que tenho 25 anos de luta pelos trabalhadores e pelos servidores públicos do Distrito Federal e do governo federal também. E eu estou aqui muito feliz porque eu estou em casa, eu estou aqui com o Ibrahim, nós já estivemos juntos nas nossas campanhas de OAB, juntamente com o Negreiros, que é o Piauí, representado nesse sindicato, e também, Negreiros, hoje eu não posso deixar de parabenizá-lo por ser aniversário da sua cidade natal, São Raimundo Nonato do Piauí. É uma grande cidade, uma cidade muito importante para o nosso estado, tem a nossa Serra da Capivara, tem o maior patrimônio mundial de inscrições rupestres, uma cidade lindíssima que eu já tive a oportunidade de conhecer, e aí fica meu abraço a todo cidadão são raimundense representado aqui por você e a todos os nossos piauienses. E a nossa querida e brava Celina Leoa,
Essa mulher que tem sido perseguida pelo atual governador, que persegue não só os trabalhadores, mas também aqueles que os defendem. E Celina tem sido uma grande defensora dos servidores do Distrito Federal, e eu tenho certeza que Celina, na Câmara dos Deputados, Ibrahim, e aí falo isso para toda a categoria de servidores públicos do Distrito Federal, seja ela distrital ou federal, Celina será uma defensora dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, contra essas reformas maléficas que estão sendo colocadas no âmbito do Congresso Nacional. Então, Celina, vá com fé, vá em frente. Eu tenho certeza que o reconhecimento pelo seu trabalho e pelo que você pode fazer pelos trabalhadores do Distrito Federal será reconhecido nessas eleições, com o voto, com a participação e com a campanha de todos eles. Eu vou pegar esse gancho aqui do doutor Ibanez Rocha, para primeiro dar meu primeiro bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao TV Sim Direto, Celina Leão. Você fez um trabalho muito grande na Câmara Distrital em prol do servidor público, né? Qual o seu objetivo na bancada de Brasília na Câmara Federal? Primeiro eu quero agradecer, né, saudar a todos, nosso grande amigo Ibrahim, que sempre esteve conosco muito presente, né, um sindicato muito atuante na Câmara Legislativa, ao nosso candidato aqui a governador, doutor Ibanez, que acho que tem, né, mostrado que está preparado para o cargo. E esse debate, principalmente, que é um debate que ele conhece com profundidade do servidor público. Quero cumprimentar aqui o Negreiros, um grande amigo também, um grande companheiro, toda a diretoria do sindicato que nos assiste. Agora, eu acho que a Câmara Federal ela é palco também das grandes reformas, né? E eu quero fazer, né, e continuar fazendo o que eu sempre fiz aqui na Câmara Distrital. Eu coloquei o meu mandato quase à disposição integralmente do servidor público. Como disse o nosso candidato a governador aqui, o nosso governador Ibanez, nós fomos muito perseguidos por conta disso, né? Tivemos uma perseguição muito grande, porque até hoje eu não consigo entender a motivação de tamanha perseguição ao servidor público. Com projetos esdrúxulos, sem nexo, sem conteúdo, era algo até a gente não consegue explicar, né, do cunho de vista do político, né, social, não tinha, né? Então a gente colocou o nosso mandato à disposição do servidor público sempre com muita coragem, né, Ibrahim? E isso teve um reflexo muito importante. Nós estávamos quantificando, Ibanez, a Câmara Legislativa recebeu mais de 10 projetos que visavam assim, tirar direitos dos trabalhadores. E alguns deles, direitos constitucionais, como o decreto antigreve, né, que ele colocou o decreto antigreve, fez isso até por decreto, a Câmara derrubou com o PDL. Então, assim, a gente não consegue ainda entender a motivação de tamanha perseguição ao servidor público. Ok, muito obrigado, deputado Celina Leão, Gonzaga Negreiros, bom dia. Mais um candidato a governador que nós estamos recebendo aqui no TV Sim Direta, né? O que representa? Bom dia, Valdir, bom dia, Ibrahim, bom dia, Ibanez Rocha, bom dia, Celina Leão, todos os nossos servidores, diretoria do Sim Direto, todos os nossos assíduos telespectadores que nos assistem todas as sextas-feiras. Nós temos aqui, verdadeiramente, uma preocupação de trazer os candidatos a essa tribuna que tem compromisso com os servidores. Com exceção de um, que vocês sabem que ele não virá nessa tribuna, porque ele não é digno de usar a tribuna dos servidores. Então, nós estamos aqui, como representante do servidor, trazendo os candidatos para que você observe quem tem a melhor proposta e quem verdadeiramente representa o que o Distrito Federal precisa. Então, nós estamos aqui com o candidato Ibanez Rocha e estamos aqui com a Celina Leão. Eu até brinquei com o Ibanez que antes, quando ele era candidato lá para a presidência da ABCSDF, ele era 10. E aí eu perguntei, será se ele é 10? Aí eu fui falar com ele, não, agora você não é mais 10, agora é 15. Então eu estava brincando, achei até interessante. E dizer para a Celina Leão, Celina, nós nos cansamos de te agradecer pela sua luta incansável ali na Câmara Legislativa. Você e o Hélio Luiz foram os nossos verdadeiros representantes. Eu lembro que chegou ali, como é que se diz, a questão da licença-prêmio, que o governador queria retirar nossa licença-prêmio, o decreto, já como você falou, que era o antigreve, o da perseguição da avaliação, e você ali ficou o tempo inteiro na defesa, organizando, fazendo política para que não acontecesse nenhum prejuízo a nós servidores públicos. Eu sei que na Câmara Federal você será importantíssimo falar com os servidores, não adianta mandar para lá, qualquer pessoa tem que mandar quem tem compromisso com a gente, quem conhece as nossas histórias de luta. Então, eles estão aqui para você fazer as perguntas e observe bem as propostas que eles têm para o Distrito Federal, para a Brasília, para vocês, servidores e seus familiares. Ok, Gonzaga Negreiros, muito obrigado. Muitas perguntas chegando aqui no nosso canal Linha Direta.
Então vamos explorar bastante os dois convidados aqui, né? Dando um resumo aqui, eu vou passar são dois temas, né? Na verdade, que eu vou passar para os nossos convidados, começando pelo Dr. Ibanez, e eu vou resumir esses temas, falando sobre a gestão da previdência dos servidores e a questão do reajuste, que até hoje não chegou. Começando aqui pelo Dr. Ibanez. Bom, eu acredito muito nesse modelo de previdência que foi criado no âmbito federal do FUNPRESP Executivo e FUNPRESP do Judiciário. Eu, inclusive, como advogado do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Legislativo, eu tive a oportunidade de participar na formulação, junto com a Advocacia da União, dos pareceres que viabilizaram. E o FUNPRESP ele é um modelo muito positivo, do ponto de vista que você gera poupança e coloca também os servidores dentro dessa gestão. Esse mesmo modelo do Executivo nós queremos implantar no âmbito do Distrito Federal, e nós teremos uma gestão compartilhada com os servidores, ouvindo as entidades sindicais, de modo que esse fundo possa sustentar a aposentadoria e não da maneira como vem sendo feito. Ele está servindo para manter as vontades do atual governo, desrespeitando a função do Instituto, do IPREV, e isso, num governo que eu estiver à frente, não irá acontecer. Eu tenho convicção da necessidade da criação do fundo, tenho convicção de que nós estamos invertendo a nossa pirâmide populacional e dentro de pouco tempo nós teremos mais pessoas idosas que precisam de previdência e assistência social. Então, o fundo precisa ser implementado de verdade e gerido com responsabilidade para atender a sua função. E eu vou fazer isso exatamente com os servidores, com técnicos especializados e ouvindo todas as entidades. De modo que a gente tenha uma previdência sustentável também no âmbito do Distrito Federal, uma previdência que seja rica em recursos e que possa garantir todas as aposentadorias e pensões sem que reformas precisem ser feitas de tempos em tempos. Esse dinheiro não é do governo, ele não é para o governo. Esses recursos eles são para manter a previdência e a assistência social daqueles que deram sua vida pela população do Distrito Federal. E a questão dos reajustes? Bom, essa dos reajustes para mim é mais fácil falar, porque grande parte das ações que existem hoje na Justiça, inclusive com decisões favoráveis, foram assinadas por mim, promovidas pelo meu escritório de advocacia. Então eu não posso contrariar o que diz a Justiça, o reajuste é devido e a incompetência do atual governo está gerando um passivo muito grande para quem vai assumir. Mas eu não tenho medo do passivo, eu não tenho medo das categorias, nós vamos sim equacionar o nosso orçamento com responsabilidade e vamos pagar os reajustes de todos os servidores e juntamente com as entidades sindicais, com as entidades associativas, nós vamos pagar todo o passivo dos servidores, porque isso é direito já reconhecido pela Justiça e não está sendo pago por primeiro lugar. Não existe interlocução do atual governo com as entidades sindicais. Existe uma opressão e um desrespeito e se coloca a todo momento o servidor contra o governo. Então, o servidor contra a sociedade. E isso é papel de quem não tem nenhum tipo de gestão e não consegue responder à sociedade. Então nós vamos fazer sim todos os pagamentos e as diretorias dos sindicatos elas vão estar presentes, formulando as políticas públicas e tratando do servidor numa Câmara, Celina, que nós vamos criar, que vai nos aconselhar e vai fazer essa interlocução com os nossos trabalhadores e servidores públicos. Ok, muito obrigado, doutor Ibanez. Gostaria do comentário da nossa deputada Celina Leão sobre a gestão da Previdência e a questão dos reajustes. O que acontece? Eu acho que aqui no Distrito Federal nós tivemos um crime que foi cometido pelo governador Hollenberg, que usou o dinheiro do IPREV, que era um fundo justamente para recuperar algo que havia se perdido. Algum governador que passou pelo Distrito Federal não cuidou direito da questão previdenciária, porque nós temos um passivo de 200 milhões de reais e o IPREV era já um fundo que tinha uma condição viável, um fundo que era sustentável, e o governador mexeu nesse fundo, no primeiro momento, num diálogo com os sindicatos, para falar que esse recurso iria ser usado para pagar servidor. E se permitiu, sem a nossa autorização, é bom frisar, na Câmara Legislativa, a utilização desses recursos. Nós não deixamos, se fosse por conta do nosso voto, esse projeto não teria sido aprovado. E um mês depois ele manda um projeto de lei para a Câmara, pegando esse 1 bilhão e 300 milhões para utilizar o recurso, que é do aposentado, que como disse bem o nosso governador aqui, não é para mexer, era um recurso que não poderia ser mexido, para fazer até casamento comunitário, com dinheiro do aposentado do Distrito Federal.
Então, assim, o que aconteceu foi criminoso. Claro. Se usou um dinheiro que era do servidor público, né, que não poderia... Se fosse um empresário mexendo no dinheiro do trabalhador, daria cadeia. Por que um governador que mexe no dinheiro do aposentado também não tem que pagar por isso? Então, assim, é algo muito, muito complicado, né? A gente até parabeniza o nosso candidato, porque sabe que vai ter que fazer alguma coisa, porque vai pegar 2 fundos quebrados, vai pegar o prévio quebrado, que era um fundo saudável que o governador Hollenberg quebrou, e um outro passivo, em algum momento isso vai estourar. Na nossa conta, governador, será daqui 1 ano e meio, na conta que o nosso gabinete fez, né, nós não teremos previdência, né, com déficit positivo, né, para pagar o servidor. E sobre a questão da lei dos reajustes, a Câmara Legislativa foi o único poder do Distrito Federal que defendeu o trabalhador. Eu era presidente da Câmara na época, nós tínhamos uma procuradora, a doutora Carol, muito competente, que fez a sustentação oral dessas leis, né, diante da nossa orientação também política, porque nós aprovamos o aumento de 40 carreiras, e isso foi tido como constitucional. Nós ganhamos a 17-0, e o governo entrou com uma outra ação pedindo a suspensão da eficácia da lei. Então faz 4 anos que os nossos trabalhadores sequer têm o aumento que eles tinham conseguido, né, negociar dos anos passados, 2013. De 2013, 2012, e houve um empobrecimento do servidor público. Querendo ou não, quando você empobrece o servidor público no Distrito Federal, uma cidade que ainda depende muito do serviço público, você empobrece a nossa cidade. Você perde, né, o poder de compra. Então, o servidor público, há 4 anos, todo ano para a Câmara Legislativa, né, o reajuste em cima da tabela venal, que ele diz que ele não tem dinheiro para pagar. Então, eu acho que isso precisa de mudar. Precisa de ter um compromisso com o servidor público, como o Ibanez tem feito. Vamos sentar, vamos começar a colocar isso num cronograma de como isso vai acontecer. Porque quem está empobrecendo não é só o servidor, é a cidade. E toda vez, governador, que ele fazia essa ameaça de não pagar o servidor, porque quando as carreiras se organizavam para fazer greve, ele fazia: não, nós não vamos pagar o servidor. Para que aquilo desmobilizasse as categorias. Nós não vamos nem pagar o servidor, vocês estão querendo fazer greve para receber? Só que isso, o comércio encolhia, tudo, essa cidade parava. Então, eu acho que é um grande desafio realmente abrir esse diálogo, esse debate e pagar o servidor público. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui da Maria Lúcia. Vou colocar essa pergunta em debate também, começando com os dirigentes aqui do Sindireta, começando pelo Ibrahim Youssef. Está perguntando aqui a Maria Lúcia: o que o sindicato espera da relação entre os sindicatos e o próximo governo, já que neste atual não houve diálogo nesses 4 anos? O doutor Ibanez até abordou um pouquinho sobre isso, eu gostaria do seu comentário, Ibrahim. Sim, primeiro tem que haver esse diálogo entre trabalhador e governo, né? No momento que o candidato coloca que ele, sendo governador, criará uma Câmara, um fórum que terá agregado todas as outras entidades sindicais, isso é uma forma democrática de você gerir o Estado, né? Isso é importante, inclusive nós provocamos isso do governo. O governo do Palácio do Buriti, hoje lá, ele não quis um diálogo com os trabalhadores nem servidores, já chegou realmente, inclusive, impondo que iria demitir servidor público, né? Que inclusive nós tivemos o apoio ainda da presidenta lá na Câmara Legislativa, que embarreirou esse projeto. Poderia até permitir servidor público. Então, essa maneira de administração nós não queremos, é uma maneira muito terrorista, né? E o servidor ele tem que estar realmente preparado, tranquilo, para que ele exerça suas atividades, né? Não dessa maneira, mas sim através de um diálogo, o governo conversando, né, com nós, servidores públicos, até para que também não gere uma greves, né, o movimento sindical, que às vezes é a última opção nossa, nós como servidores da nossa organização, é chegar a uma greve, né, que inclusive foi uma maneira até, esse governo conseguiu unir toda uma frente sindical por conta desse enfrentamento que ele teve contra nós servidores. Então essa proposta de realmente, primeiro, ter um diálogo com os servidores, criando uma câmara de discussão, isso é muito importante para a nossa categoria.
Ibrahim Youssef deu a resposta. Gonzaga Negreiros. Nós, representantes dos servidores, do sindicato Sindireta, como também nós temos outras representações, que é da Confederação, da Federação, da Nova Central Sindical. Os governos que não buscam diálogo, que não buscam parceria com os representantes das categorias, esses estão fadados ao insucesso. O Hollenberg foi tão infeliz na vida, primeiro que ele não tinha preparo nenhum para governar Brasília, não tinha projeto, e o resultado está aí. Quando ele começou no primeiro ano do governo, ele botou lá uns despreparados para sentar com nós sindicalistas. Ora, nós somos o Estado continuado, servidor por 32 anos e meio, estamos fazendo política dentro da capital federal, conhecemos tudo. Vem pessoas de fora para poder negociar com os representantes dos servidores. Não sabe o que estão falando, não sabe qual é o histórico do Distrito Federal, não sabe qual é o histórico das carreiras. Então, o governador que não tiver a sapiência de trazer os representantes que conhecem, que são históricos das lutas, da evolução dos servidores, esse não vai a lugar nenhum. O Hollenberg, ele é um fracassado, ele é uma pessoa totalmente, como é que se diz, destrambelhado. Ele caiu pela janela do Senado Federal, filho de um ministro, virou servidor público. Ele acha que ele tem assim um tédio de ser servidor público, ele não gosta de servidor público. Não adianta, a fatura vai chegar agora. Até a quinta geração, um parente de um servidor que votar num cidadão desse aí, é porque não prestou atenção. Então a fatura vai chegar, ele vai ter depressão, ele vai pular de um prédio, vai até morrer antes da eleição. Ok. Chegou uma pergunta aqui do Hélio Correia. Essa pergunta, doutor Ibanez, é no mínimo interessante. Eu pelo menos entendi essa pergunta no sentido figurado. Está perguntando, Hélio Correia pergunta: o senhor não tem receio de encontrar muito esqueleto no armário quando assumir? Olha, eu não tenho. Eu sou portas abertas para receber toda a sociedade e participei das grandes demandas do Distrito Federal nesses últimos 15 anos como representante da OAB. Então eu sou desse meio e eu gosto do diálogo. Então eu vou dialogar com todas as categorias, puxando um gancho da resposta passada. Agora, em relação aos esqueletos no armário, ou as baratas dentro do cofre, eu sei que eu vou encontrar os cofres do Distrito Federal em grandes dificuldades, porque, em primeiro lugar, ele maqueia todos os dados na área da saúde, da educação, da segurança pública, dos débitos que ele tem para com os servidores e os trabalhadores do Distrito Federal. Ele não fala da queda do orçamento que ele vem proporcionando pelo descrédito da cidade. Ele não fala com o empresariado, que também está aí desesperado porque deixou de investir e viu suas empresas quebrarem. Então, realmente, a situação é de terra arrasada. Mas, diferentemente dele, Negreiros, eu tenho certeza que eu tenho competência, coragem e vontade de realizar pelo Distrito Federal. E assim como eu peguei a ordem quebrada, e você lembra disso, é num ambiente bem menor, mas eu não tenho medo de reestruturar, eu não tenho medo de trabalhar, e eu deixei a OAB em 3 anos como a instituição, a melhor ordem que nós tínhamos no Brasil e com o menor pagamento de anuidades. Agora, isso dá para fazer com competência, com gestão, com coragem de conversar com as categorias e, principalmente, dando credibilidade ao governo. Nós precisamos ter segurança jurídica. O trabalhador não pode fazer uma negociação para depois ela ser descumprida. O servidor não pode trabalhar por um reajuste para depois ele não ser pago. Você não pode, por exemplo, fazer o crime que ele está fazendo em relação aos precatórios. A nossa Constituição Federal diz que todos os estados têm que estar com todos os precatórios pagos até 2024. O que fez o atual governo? Parou conforme acordado com o Tribunal de Justiça, suspendeu os pagamentos ao ponto do presidente do Tribunal de Justiça dizer que não dialoga mais com esse governador, só com o próximo, por conta desse descumprimento. Porque aí fica o descrédito na justiça e não em quem realmente tem culpa, que é o governador, que não tem responsabilidade com a nossa cidade. Governador, Negreiros, eu não quero que ele morra pulando da janela, não. Eu acho que você foi um pouco infeliz na sua colocação. Mas eu quero que ele esteja vivo para ver a recuperação do Distrito Federal pelas mãos de um homem nascido aqui em Brasília e que tem amor por essa cidade. Ok, doutor Ibanez. Duas contribuições aqui para a deputada Celina Leão. A primeira é de Holstein Maximilian. Celina, além de ser linda, é muito inteligente. Nossa Câmara Federal precisa dessa representação. Está sendo a musa aqui do Sindireta. E também o Rafael Lemos, ele gostaria de saber da senhora
qual o principal projeto, medida que irá tomar, se eleito, para beneficiar os servidores públicos aqui no DF, já que a senhora vai estar na Câmara Federal? Eu acho que o que eu posso ajudar muito o governador é trazer recursos para Brasília. Porque se eu conseguir, estou num partido grande, estou no progressista, né, eu acho que se você consegue aliviar o cofre na parte de saúde, de educação, de infraestrutura, você vai ter recurso para pagar servidor. O que está acontecendo no Distrito Federal é que nós temos pessoas tão incompetentes na gestão que eles perdem recursos todos os anos. E aí deixa o servidor público revoltado. Só na saúde, governador, nesse ano passado, foram perdidos 340 milhões de reais. Como é que você vai falar para o servidor que você não tem dinheiro para pagar um reajuste se você perde 340 milhões? Então eu acho que meu compromisso, né, além de legislar, de fiscalizar, de representar, é lutar por grandes verbas para Brasília, para as grandes obras de Brasília. Lá no Piauí, no estado do nosso governador aqui, já tem um VLT. E aqui não tem. Nós somos a capital do Brasil, nós estamos perdendo recursos. Os nossos deputados federais têm alocado suas emendas parlamentares na região metropolitana, na rede, no entorno, porque o governador aqui não executa. Então, assim, é como se a gente não precisasse, né, desse recurso, né, como, eu fico brincando, é como aquele cara que vive só de status, né, tá morando numa casa bonita, pagando aluguel, né, mas está todo dia contando o dinheiro para sobreviver. Então, o Brasil está vivendo nesse formato. Nós temos recursos, nós moramos na capital do Brasil, entendeu? Podemos buscar esses recursos, e é isso também que eu quero me comprometer aqui. Né, eu faço parte do PP, hoje nós temos 4 ministérios, né, então eu acho que isso pode ajudar muito o governador, se for competente para executar o recurso. Né? Muito bem. Ok, doutor Ibanez, o Wesley, ele é diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Da AGPENS, né? Ele tá, bom dia, meu amigo, pergunte ao Ibanez se ele pretende implantar a autonomia do sistema penitenciário, privilegiando os servidores da carreira de atividades penitenciárias nos cargos de chefia. Olha, enquanto presidente da OAB, eu tive a oportunidade de estar muito próximo a essa categoria, ajudei eles na formulação dos concursos, dei estrutura, porque nem isso a estrutura dava para eles lá no atendimento, instalei computadores, paguei os cabos de internet com o dinheiro do meu bolso, para dar determinada condição de qualidade no trabalho desses agentes penitenciários. Inclusive, cheguei ao ponto de reformar o CORRO, todas o agente penitenciário, ele está subordinado à Secretaria de Segurança. Verdade. E eu tenho uma visão totalmente invertida no que diz respeito. O agente penitenciário, ele tem que ter, sim, essa qualificação na área de segurança, mas ele tem que ser um elemento de reeducação. Então, o sistema aqui, ele não traz... É como se a pessoa que foi presa, o bandido, ele nunca mais fosse voltar para a sociedade. Então, nós temos ali dentro, talvez, um dos maiores problemas do Distrito Federal. Porque nós temos, hoje, em torno de 15 mil presos. Você imagina. A grande maioria das cidades do Brasil não tem 15 mil pessoas. Só que em qualquer cidade brasileira você tem uma Câmara de Vereadores, um prefeito, um juiz, um promotor, um defensor público, um hospital, você tem tudo. Dentro da penitenciária você não tem nada disso. Então nós temos realmente que pensar o nosso sistema penitenciário, dando autonomia aos nossos agentes para que eles possam reeducar essas pessoas, porque elas vão voltar para a sociedade. Não existe no Brasil ainda pena de morte, eu espero que nunca chegue a ocorrer, assim como defendem alguns aí que querem distribuir arma para as pessoas, mas eu pretendo realmente criar um grande projeto, um grande programa de reabilitação desses presos para que eles não voltem a reincidir no crime. E essa conta ela sai alta para o Estado, porque você tem um sistema muito caro, é um sistema muito caro, que a grande parte das famílias do Distrito Federal não recebe o que se gasta com um preso e nós estamos gastando mal esse dinheiro. Então, agentes penitenciários, vocês serão muito bem tratados porque vocês são os agentes de ressocialização daqueles que praticaram crimes e que estão recolhidos. E nós da imprensa nós estamos acompanhando muito, inclusive está até totalmente fora das normas internacionais,
essa paridade entre número de detentos e número de agentes, e foi realizado há um tempo atrás um concurso público para agentes penitenciários, mas a nomeação está vindo assim a passo de formiguinha, nem o curso de formação foi feito, né, Celina? Eu acho que é muito importante, essa carreira é uma carreira nova, né, uma carreira que foi criada em 2006, mas ela é uma carreira que foi crescendo, né, começaram como técnicos penitenciários, transformaram em agentes inclusive nível médio, né, Celina? E o que é muito importante que o governador colocou, quando você dá autonomia para essa carreira, você tira da subordinação da Secretaria de Segurança Pública e você deixa que esse sistema funcione melhor. Por quê? Você imagina, quebrou lá, precisa de fazer uma licitação, manda um ofício para o secretário, que vai mandar para o subsecretário, que vai mandar para o secretário. Até isso, né, sair, ter um formato rápido, como precisa o sistema para responder, isso se perde. Então, assim, o que tem falado o DEPEN, que é o Departamento Nacional, em todos os debates que tem com essa carreira, é uma carreira que eu também acompanho muito de perto. Foi criado o sindicato, né, junto conosco, participei muito na criação desse sindicato. E o DEPEN, ele recomenda a criação desse instituto, né, autônomo, como o governador colocou, sem ser vinculado a nenhuma secretaria, um departamento, né, local mesmo, que vai cuidar do sistema prisional. E que tem autonomia para buscar recursos no governo federal. Ele pode trabalhar para buscar recursos no governo federal. Tem. Conselho Federal, o fundo deixou de utilizar 8 bilhões de reais porque não haviam projetos. Então é muito importante, existem recursos e pode ser feito e deve ser feito. Nós temos que ter realmente uma interlocução e lembrar que o sistema penitenciário está abandonado e ele vai continuar abandonado enquanto nós não tivermos representantes que entendam que ali existe um problema que precisa ser feito. Ok, é isso aí. Uma pergunta que chegou aqui, Ibrahim Youssef, que eu gostaria também do seu comentário do Negreiros, da Nora Ramos. A Câmara Legislativa do DF aprovou um crédito de 101,7 milhões à lei orçamentária anual deste ano e a quantia era para ser destinada à nomeação de servidores aprovados em concursos públicos de diversas áreas. Isso aconteceu? Não aconteceu? O Sindireta sabe informar quais os órgãos terão concursos? Sim, a nossa cobrança junto com o órgão normativo é direto com relação ao concurso público. A defasagem de servidor público é gritante dentro da administração, até porque é uma carreira envelhecida e muitos servidores estão se aposentando, só que o governo não está repondo. Essa é a grande realidade. Quando há um projeto desse, é de iniciativa do próprio deputado que depois o governo termina vetando e não concretizando o fato. É isso aí. Negreiros, seu comentário. O nome da colega é... Nora Ramos. Nora Ramos. O Estado continuado, ele independe dos 4 anos. Mas aqui no Distrito Federal, infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura totalmente equivocada. O governador chega, não dá continuidade no Estado, porque acha que vai beneficiar a corrente A, B ou C. Então, a população é quem precisa do serviço público, do servidor público. O governador que tem responsabilidade, ele chega muito preocupado para saber cada carreira, qual é o seu quadro e qual é o tempo de reposição. Porque um concurso público, até você abrir um edital, você fazer as provas e chamar os servidores, fazer o curso de capacitação para posse, isso leva muito tempo, no mínimo 2 anos. O Hollenberg não fez nada, o Hollenberg deixou o tempo passar, ficou aí, a gente vê os vídeos do Hollenberg, dançando, batendo palmas. Eu fico observando, gente, ele está brincando com a população do Distrito Federal. Ele entra nas festas dançando, batendo palmas, aquela alegria toda. E eu digo, esse cara ele tá satisfeito porque ele está bem contemplado, anda só de helicóptero, tem os bajuladores em volta e a cidade está abandonada. Eu fico até agoniado, como diz o nordestino piauiense, viu o futuro governador, doutor Ibanez. Porque eu moro lá na cidade da periferia, aqui no Recanto das Eves, quase todo dia eu tenho que levar pessoas para o sistema de saúde, mas eu levo para o entorno, que Brasília não tem. Eu saio daqui, vou lá para o Lago Azul, Céu Azul, levar pessoas para os hospitais. Não existe lugar nenhum do Distrito Federal que tem hospital funcionando. Nós, servidores, uma penúria, sofrendo, minha carreira do SLU, os pais também morrendo assistidos. Quando a gente se refere a esse cidadão, a gente fica realmente sem angústia. Quando a gente se refere em um tom mais ríspido, a gente está muito angustiado, mas esse pesadelo vai passar. É isso aí. Eu vou pedir também um comentário dos nossos convidados aqui para falar sobre a questão de concurso público. E como o nosso tempo é limitado, eu também já vou passar mais uma pergunta para eles.
da Clarice Diulas. Então vocês vão falar do concurso público e também responder aqui a Clarice Diulas. O que os senhores acham, os senhores e a senhora no caso também, da fábrica de multas que o GDF criou com os pardais inteligentes? Posso começar? Damas. Esse governo ele é tão maldoso que ele vai para a televisão anunciar que gastou um grande recurso e que agora Brasília estava protegida com os pardais inteligentes. Foi graças a uma representação nossa que o governo recuou, né, e não instalou aqui no Distrito Federal os pardais inteligentes. Ele não instalou o programa, porque ele gastou 28 milhões de reais para comprar esses malditos pardais. Gastou o dinheiro num equipamento que não pode ser usado. Porque eu fui ao Conatran, peguei uma representação, o Conatran afirmando que era ilegal, porque isso não está previsto no Código de Trânsito. Mas ele queria multar mais ainda o cidadão que não dá conta sequer de pagar suas contas, né? Então, assim, essa fábrica de multas em Brasília, o pardal, para ele ser, né, utilizado, ele precisa de estar visível e com a placa. Em Brasília ele está escondido e sem placa, o que também é ilegal. Nós temos 200 pardais em Brasília que não passaram no teste do método, governador. Mas está lá para multar o cidadão. A minha lei sobre a faixa exclusiva de trânsito, que era para liberar fora do horário de pico, porque 90% da frota passa no horário de pico, ele pediu a DIN. E quando ele foi para a televisão para motivar, falar o motivo disso, ele disse que teve uma queda na arrecadação de 40 milhões. Meu Deus! O povo preso no trânsito, ele preocupado, né, de ter uma perda nos cofres públicos. Isso é um absurdo. A fábrica de multas, ela tem que acabar, não só no Brasil, no Distrito Federal, mas no Brasil. Vai ser uma das bandeiras que eu quero levar muito firme no Congresso Federal, porque é um absurdo o formato como tem acontecido no Brasil. Isso precisa de ser revertido também, esse recurso, não só para programas educacionais de trânsito, esse recurso precisa de ser revertido para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Por que não pode ser usado? Não pode, tem que dar fazer uma manobra para utilizar esse recurso de outra forma, né? Então, eu acho que é um absurdo o que aconteceu. Doutor Ibanez. Bom, eu vou trabalhar fortemente para que isso seja reformulado, porque o pardal ele tem que ter uma função educativa. Eu acho que ele não pode ter somente a função punitiva. E no governo que estiver à frente, o governo que eu tenho certeza disso, nós vamos acabar com essa indústria da multa. Mas tem o seguinte, quem for multado, para que fique bem claro, quem for multado, esse recurso não vai para um caixa do Detran para ele fazer o reinvestimento na multa. Esse dinheiro, Celina, eu já encaminhei, inclusive, para o presidente do PP Nacional, o projeto de alteração do Código de Trânsito Brasileiro, para que esses recursos sejam investidos na educação de trânsito, sim, mas pelo menos 50% seja investido nos nossos hospitais. O projeto já está no Congresso Nacional e o nosso presidente vai trabalhar isso, eu tenho certeza, para que seja aprovado, de modo que os recursos dessas multas sejam direcionados para a traumatologia dos nossos hospitais, recuperando as pessoas que são vítimas de acidente de trânsito. E bem claro, eu sou o maior defensor de concurso público que existe, colocando aquela questão da pergunta do concurso público. Eu acredito no servidor público, eu acredito no concurso público, eu acredito no Estado continuado e ele é feito através dos servidores. Nós que assumimos cargos eletivos, seja ele em qualquer esfera, na representação sindical, em qualquer outro, nós somos passageiros. Quem representa a memória do serviço público, que implementa políticas públicas de qualidade, são os servidores públicos concursados. Bem. E fica aí mais um compromisso meu com a categoria, é diminuir o número de comissionados. Eu não acredito nessa quantidade de comissionados em uma atividade continuada. Nós precisamos reduzir o número de comissionados e nós temos que ter continuidade na prestação de serviços à população. Ok, doutor Ibanez, responde também aqui ao Cláudio Fontes. Ele gostaria de saber do senhor o que pensa em fazer com a sede do governo construída em Taguatinga e nunca foi utilizada. Não seria interessante essa ocupação para desafogar os aluguéis e descentralizar o poder?
Olha, eu acredito muito no Centrade, é um modelo que tem sido utilizado em todo o país e tem funcionado, porque a principal função do serviço público é exatamente atender a comunidade. E eu fico muito preocupado como é que uma pessoa hoje que precisa, por exemplo, montar uma empresa, ele tem que rodar em 5, 6 locais diferentes. Então nós temos que pensar na sociedade. E aquele elefante branco, como diz aqui o Ibrahim, ele pode ser um grande prestador de serviço à nossa sociedade. Agora precisa ter coragem de sentar com as empresas, com a Caixa Econômica Federal e com o Ministério Público, para que a gente possa fazer uma grande negociação, e eu tenho como fazer isso, e vou fazer isso, e todos desse sistema querem, mas o governador faz questão. Por quê? Porque como é uma obra do passado, aí ele quer acabar, ele só não quer jogar para frente e pensar no futuro. Também não tem mais futuro, porque o governo está acabando, mas ali vai ser feito. Nós vamos conversar com os nossos servidores, nós não vamos fazer uma mudança na marra também, porque tudo isso tem que ser conversado com os sindicatos, tem que integrar, mostrar que o ambiente vai ser muito melhor, o ambiente de trabalho, porque tem vários dos ambientes que estão aí alugados que são lixos, não Agora tem que ser conversado e tem que ter coragem de olhar no olho do trabalhador, olhar no olho do servidor e tratar com as empresas. E corrupção, quem praticou corrupção, se houve sobrepreço, se houve algum tipo de desvio na obra, isso aí é um assunto para o Ministério Público e para a Justiça, não é para o governo. Ok, doutor Ibanez, mais uma pergunta aqui, essa resposta também gostaria do comentário da deputada Celina Leão, também dos nossos dirigentes aqui do Sindireta. Qual a possibilidade da implantação do plano de saúde e um plano habitacional para o servidor público? Essa pergunta é de Ricardo Tavares. Bom, a questão do plano de saúde do Distrito Federal virou uma necessidade, realmente, porque a saúde pública simplesmente foi colocada na lata do lixo. Esse governador, ele acabou com todos os programas que funcionavam e funcionavam bem no Distrito Federal, como é o caso da carreta da mulher, os mutirões de cirurgia em várias áreas, na área ortopédica, que zerava as filas das ortopedias, acabou também com os mutirões de catarata, e ele tem talvez o pior atendimento da história do Distrito Federal. E não tem projeto para a saúde do Distrito Federal. A partir daí, a pessoa não tendo saúde, passa a ter necessidade do plano de saúde. E aí problema. O governo federal tem os seus planos de saúde, existem recursos alocados para isso e tem sido feito grandes negociações em torno do plano de saúde. Mas digo para você, não é a solução para a saúde do Distrito Federal, porque também nós temos uma rede privada que está com a sua capacidade quase que esgotada. Essa, talvez o plano de saúde é emergencial porque a pessoa quer ser atendida, mas não é a solução. Nós temos que ter um sistema único de saúde que atenda a nossa população. E isso é possível, desde que saúde seja tratada com responsabilidade, com atenção, porque recursos não faltam. Quem conhece de orçamento sabe muito bem que não faltam recursos para a saúde do Distrito Federal. Falta competência. Eu vou dar um exemplo muito claro. As UPAs do Distrito Federal estão deixando de receber os recursos federais porque eles não estão prestando atendimento. Você sabe quanto é que custa isso? O governo federal, ele banca com R$500 mil a manutenção de cada uma das UPAs. E esse dinheiro não está sendo recebido pelo Distrito Federal porque ele não consegue dar o atendimento. Quer algum outro exemplo? Nós estamos deixando de receber o dinheiro do salário completas. Então, o que existe é incompetência na gestão. Ele não sabe o que quer fazer. Ok, eu gostaria de ouvir o comentário da deputada Celina Leão. O que acontece? Eu acredito muito nessa necessidade, como o senhor colocou, que é emergencial. Nós temos algo assim, até esdrúxulo na educação. Na educação, parte dos servidores recebem, que são os professores, mas a carreira de assistência não recebe. Como é que você trata, no mesmo ambiente de trabalho, um servidor tendo plano de saúde e o outro não tendo? Né? Tudo, para mim, é educação, desde a assistência básica, né, do cargo de assistente até o cargo de professor. Eu acho que é uma necessidade do servidor público, é muito importante. Se fizer isso para todo servidor, eu acho que você, inclusive, tem uma condição de desafogar um pouco a nossa saúde pública, que não vai dar para resolver do dia para a noite. O Rodrigo acabou com tudo num formato tão agressivo que o senhor acha que vai gastar quase que um ano para conseguir botar esse carro para andar, né, com toda boa vontade. Então, acho que é uma necessidade, acho que o governo tem como fazer isso, tem como pagar isso, como acontece já no governo federal, e com certeza vai ser algo muito, muito
muito proveitoso aí para o servidor público. Eu gostaria de ouvir do Gonzaga Negreiros a necessidade do plano de saúde e do plano habitacional para o servidor público. Brasília é a capital dos brasileiros, capital Eu vou federal, voltar depois cidade falar do administrativa. habitacional. A gente observa a capital do Brasil, cidade administrativa, uma cidade tão facinho de resolver os problemas, um quadrilátero tão pequeno. Eu sou piauiense, eu rodo um dia dentro do Piauí para chegar na minha cidade que eu entrei aqui. Aqui em Brasília, 2 horas você cruza a fronteira, quadrilátero pequeno, não tem cidade, não tem morro, não tem rio, não tem nada, é facinho de federal de governar. Agora eu não entendo por que. Outra coisa, tem recursos sobrando, tem um fundo constitucional do Centro-Oeste, tem uma arrecadação boa, um padrão de vida bom das pessoas, mas os governantes, o governador que está aí, tem que entender que a capital aqui é uma cidade administrativa dos servidores públicos. Por isso, servidores públicos precisam ter um plano habitacional exclusivo, os servidores públicos precisam ter um plano de saúde exclusivo. O governante que assim não entender, ele vai ficar preocupado em trazer para o Distrito Federal, o Porto Seco, trazer do Distrito Federal uma série de indústrias, mas aqui o Distrito Federal ele se desenvolve com os servidores públicos, que é a mola propulsora do desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. Então não adianta. Então, aos servidores públicos, JK criou a cidade, capital do Brasil, para atender aqui. Aqui nós temos as embaixadas, os poderes executivo, legislativo, judiciário, todas Brasília, a capital do Brasil, é hospedeira. Então esses servidores públicos precisam estar bem remunerados, precisam estar bem assistidos, bem valorizados. Se o governante entender assim, ele faz uma boa política, porque aí sim a população vai estar bem assistida, trabalho de excelência. Se não entender assim, vai dar com os burnados, com os que já deram e com os que estão aí. Negreiros, se me permite, só nessa questão habitacional, passeando e for conhecer a cidade, nós temos aqui condições, nós temos um déficit no nós temos no Distrito Federal hoje um déficit de 130 mil moradias. Você consegue dar moradia a 65 mil, metade da necessidade do Distrito Federal, você faz sem criar nenhuma nova área habitacional. Nós temos condições dentro das nossas cidades, onde já existe infraestrutura, Samambaia, Riacho Fundo 1 e 2, Recanto das Emas, de criar 65 mil novas moradias em locais que já existem infraestrutura. Você não precisa inventar a roda, não. Você tem que simplesmente criar um agrupamento nessas localidades. O custo será bem mais reduzido. Agora, o que falta realmente é programa e vontade de fazer. E quem não tem vontade ou não sabe fazer, não vai conseguir resolver o seu problema. Ok, são 10 horas, 48 minutos, horário de Brasília. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos pegar esses minutos finais para as considerações finais aqui, começando pela nossa convidada, a deputada Celina Leão. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês, com o sindicato, com o Ibrahim, com o nosso candidato a governador Ibanez, com o Negreiros. Quero agradecer também aos meus colegas parlamentares, porque nós conseguimos derrotar muitas injustiças com o apoio de muitos deles, né? O deputado Wellington Luiz, o deputado Raimundo Ribeiro, também, que sempre esteve muito firme conosco. Quero registrar aqui esse apoio, né, incondicional desses parlamentares e outros também, que se sintam abraçados por esses, né? E agradecer e reafirmar o nosso compromisso. Nós sabemos que um serviço público de qualidade, ele é feito com os servidores públicos que trabalham de forma, né, satisfatória, felizes, né, bem remunerados, com uma saúde de qualidade. Eu acho que esse é um grande desafio para o Brasil, realmente colocar um serviço público que vai atender a população e cuidar também do nosso servidor público. Então, quero agradecer o Ibrahim, quero agradecer o Valdir, o nosso candidato a governador também, Ibanez, que acho que está muito preparado para isso, conhece com profundidade o serviço público e sabe que uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade se faz com profissionais aí que são escolhidos, né, de forma aí, pela meritocracia, né? Então, eu acho que isso é o principal aí do nosso servidor público. Então, fica essas considerações. Ok, deputado Celina Leão. Doutor Ibanez Rocha, candidato ao GDF, suas considerações finais sobre a participação aqui no TVC. Primeiro, agradecer ao Ibrahim, o Negreiros e ao Valdir por essa oportunidade, a minha querida deputada distrital e candidata a deputada federal. E eu espero que você esteja eleito. Estou trabalhando muito para que isso ocorra, porque eu confio no seu trabalho. Mas para aqueles que ainda não tinham me visto na tela da televisão, mas que tinham ouvido falar, aqui está Ibanez Rocha, advogado, nascido em Brasília em 1971, tenho 47 anos de idade, filho de pais piauienses, chegaram aqui nessa cidade em 1959,
2 servidores públicos, minha mãe auxiliar de enfermagem, meu pai primeiro funcionário da Telebrasília e depois professor. E eu estou aqui, cheguei em Brasília para terminar meus estudos, me formei em Direito, tenho 25 anos advogando para trabalhadores e servidores. Tudo que eu ganhei nessa vida foi com honestidade, com muito trabalho e com muita humildade. Eu saí do nada, eu nunca tive ninguém que me ajudasse na minha profissão, a não ser aqueles meus pares de escritório, mas sempre tive a confiança do servidor público. E trabalhei esses 25 anos e cheguei à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, onde eu tive a oportunidade de conviver com os mais diversos problemas do Distrito Federal. E foi exatamente com a visão de que Brasília está abandonada e que os nossos políticos, Celina, não conseguiram resolver o problema da cidade, é que eu coloquei a minha candidatura à disposição do povo do Distrito Federal para tentar solucionar os problemas que aqui existem. Então essa candidatura é uma candidatura sua, servidor público, para você, mulher que está abandonada, sendo maltratada, e para aquelas pessoas que precisam, assim como eu, que cheguei aqui sem recursos, sem nada, ter oportunidade. Brasília hoje é a cidade que não nos dá mais oportunidade. E eu quero muito que essas oportunidades voltem para todos, para os nossos jovens, para aquelas pessoas que estão desempregadas e principalmente, Celina, para o servidor público que tem sido muito maltratado pelo atual governador. Ok, muito obrigado. Bem, Gonzaga Negreiros, suas considerações finais. Muito bem, nós queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo Dr. Ibanez Rocha, desejar a ele sucesso. Sabemos que sua trajetória, de onde ele veio, quem quiser conhecer melhor, procure o histórico dele, realmente ele já falou aqui. Nós sabemos que ele está preparado, que ele é capaz de realmente colocar Brasília nos trilhos, trazer Brasília de volta para o seu lugar de vida. E que a deputada distrital Celina Leão provou aos servidores que ela verdadeiramente tem na veia a nossa, como é que se diz, defesa, o que ela fez na Câmara Legislativa. Precisamos demais da Celina Leão lá no Executivo. Ontem nós fizemos uma reunião com o Sistema Confederativo Brasileiro, todos os presidentes de confederações do Brasil inteiro. Nós estávamos tirando as pautas para os candidatos à presidência da República e para todos os congressistas. Passamos a tarde inteira reunidos aqui em Brasília, um grande fórum, o Fórum das Confederações, porque nós sabemos que nós trabalhamos diuturnamente dentro do Congresso Nacional, ali com senadores, com deputados federais, pelas pautas dos trabalhadores e dos servidores públicos, como sindicalistas do sistema terceiro grau. Então, nós queremos agradecer ao Ibrahim, ao Valdir Araújo, todos os colegas servidores e a diretoria toda do Sindireta. Mandar um abraço aí para o meu nobre amigo Severino Marco, nosso decano, que está sempre na retaguarda aí para poder nos dar a condição de estarmos aqui. Então, quero deixar um abraço também para o meu amigo Márcio Paiva. Márcio Paiva estava aqui na retaguarda, é um dos diretores que mais se articula dentro do Sindireta, politicamente, sindicalmente. Dizer o seguinte, Ibanez, muita sorte, muita saúde, viu, Ibanez? Muita sorte, muita saúde para você e para a Celina Leão, porque nós sabemos que o Distrito Federal precisa de você. Então, vamos até a vitória. Ok, muito obrigado. Ibrahim Youssef, suas considerações finais sobre mais uma participação no TV Sindireta. Poxa, Valdir, mas terminou tão cedo, né? Agora começou a esquentar. Né? Mas eu quero aqui agradecer, né, a nossa deputada Celina Leão, né? Desejar também uma boa sorte. Ao nosso governador também, Ibanez, por ter vindo, atendido o nosso chamado. A você, servidor público, também que tem esse encontro com a gente toda sexta-feira. Mandando um abraço aos colegas aí dos zoológicos, né, os colegas aí que estão sempre ligados na pessoa do Zé Carlos, também está aqui, né, figura. Tá certo? Aos nobres diretores do Sindireta, enfim, a todos os colegas mesmo que sempre têm esse compromisso de estar aqui com a gente. Um bom final de semana a todos vocês e até semana que vem. É isso aí, agradeço muito aqui a participação do Dr. Ibanez Rocha, candidato ao GDF, a candidata federal, deputada Celina Leão, ao Gonzaga Negreiros, ao meu presidente Ibrahim Youssef, assessoria de imprensa aqui do Sindireta, sempre avante, né? Que é a Aninha Araújo, a nossa equipe técnica, ao Danilo aqui na frente e ao Simon lá na mesa de corte e a todos que estão aqui nos bastidores aqui da assessoria assistindo o nosso programa, não é isso? Muitas perguntas chegaram, não deram tempo de ser respondidas. Eu vou encaminhar as assessorias de comunicação dos respectivos convidados. Estaremos de volta na próxima sexta-feira às 10 horas da manhã, ao vivo, com mais uma edição do TV Sindireta. Tchau, tchau. Final de semana abençoada a todas e todos. Tchau, tchau.